Fala galera, eu sou Eric Winston e esse é o canal Grana e Carro, o canal que te ensina a ganhar dinheiro com compra e venda de carro. Eu digo mais, o único canal que te ensina a ganhar dinheiro com compra e venda de carro. E o vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo que foi muito pedido lá no Instagram. Eu fiz uma enquete há uns dias atrás e eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2020. E voltando, eu fiz uma enquete há uns dias atrás lá no Instagram após mostrar aí uma regularização de transferência de um veículo blindado. E aí eu perguntei na enquete se as pessoas teriam interesse em conhecer esse passo a passo. E a resposta foi muito positiva. 94% das pessoas que responderam, e foram mais de 600 pessoas que responderam, disseram que sim, tinham interesse. E é claro, eu digo sempre, se você trabalha com carro blindado, ou se você quer trabalhar com carro blindado, se você trabalha com compra e venda de carro, aqui é a vida como ela é, eu não vou editar esse vídeo não. Se você trabalha com compra e venda de carros, ou se você quer trabalhar com compra e venda de carros, você tem que considerar também a comercialização de veículos blindados. E é claro, essa informação, ou essa consideração, você tem que pesar na sua região, no local que você estiver do Brasil. Por que eu digo isso? Porque algumas capitais, por exemplo, têm um comércio alto de veículos blindados. Outras cidades, por outro lado, não tem mercado para veículo blindado. Então o que eu estou dizendo aqui não é uma regra que vai valer para todo o Brasil. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se na sua região o comércio de carros blindados está numa crescente, abra o seu olho, porque talvez você esteja deixando passar esse filão. E o outro ponto que também é importante, a frota de veículos blindados do Brasil, ela é a maior do mundo. E esse é um dado da Associação Brasileira que faz esse conglomerado das empresas que blindam. Esse é um dado de 2019. Por mais que 2020 seja um ano de pandemia, certamente o Brasil continuou como a maior frota mundial. E o mais surpreendente é que a produção de veículos blindados, ela segue numa crescente. E infelizmente vai continuar crescendo, porque nós moramos num país que tem um alto índice de criminalidade urbana. A blindagem, ela é muito utilizada para as pessoas que querem se proteger daquele roubozinho do trânsito, aquele revólverzinho no vidro para roubar o celular, a carteira, o relógio, por exemplo. A gente sabe que em regiões aí mais afastadas, do interior, por exemplo, do Brasil, o comércio ou o mercado de veículos blindados não é tão grande. Espero que continue desse jeito, porque a grande verdade é que se o comércio de veículos blindados é tão grande no Brasil, né, se o mercado é um mercado tão grande, se o comércio é um comércio tão alto, com índices tão altos, é porque o nosso país está numa situação bem difícil. Mas, enfim, esse não é o tema do nosso vídeo. Por mais que seja um assunto que nos doa, não é o motivo do nosso vídeo. Então, o vídeo de hoje, galera, é um vídeo em que eu vou passar qual é o passo a passo para regularizar uma transferência de propriedade de veículo blindado. E aqui tá a dica. Você que trabalha com compra e venda ou que quer trabalhar, você tem que aprender o passo a passo para você fazer, se for o caso. Você pode delegar para um despachante? É claro que pode. Mas até para delegar, a minha orientação é que a gente entenda o passo a passo. Isso vai nos prevenir, inclusive, de sermos enrolados. Eu posso saber e posso optar em delegar? Não tem problema nenhum. Mas se eu souber e mesmo assim delegar, dificilmente eu vou ser enganado. Então, existe uma máxima que diz o seguinte, só existe uma coisa no mundo que ninguém nos tira. É o conhecimento. De resto, as pessoas levam a nossa casa, levam os nossos bens, levam até a nossa vida, infelizmente. Mas o que a gente tem dentro da nossa cabeça, o nosso conhecimento, isso ninguém tira. E se a gente já conheceu, se a gente aprendeu, a gente não desaprende. É igual andar de bicicleta. Então, independente de você ser a pessoa que vai efetivamente fazer isso, saiba o passo a passo. Isso vai te proteger de ser enrolado. Mas existe uma outra dica muito importante nesse vídeo aqui. E a dica é a seguinte, eu vou passar para vocês aqui o passo a passo. Para quem for um pouco mais ligado, já vai perceber que esse vai passar a ser um serviço que você pode prestar. Você pode passar a oferecer esse serviço
se você já trabalha com carro, se você não trabalha com carro, se você for a pessoa que realize o serviço, você pode cobrar e pode cobrar bem por isso. Esse é um outro ponto muito legal e uma ótima sacada para você que está me assistindo aí de qualquer lugar do Brasil, beleza? Então, antes de entrar efetivamente no passo a passo, eu vou te pedir uma coisa. Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, isso dá uma força enorme para o canal continuar crescendo. E além disso, aqui embaixo tem um joinha. Você já deixou o seu like? Ajuda, já dá uma moral, já vem aqui, deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você vai receber sempre, em primeira mão, todas as atualizações que o canal receber no YouTube. Legal, não se esquece disso, estou te pedindo esse favor. E agora, pessoal, vamos lá. Eu vou entrar efetivamente no tema do nosso vídeo. As regras para transferência de propriedade de um veículo blindado. E vejam, eu estou gravando esse vídeo de São Paulo, mas a legislação que regula a transferência de propriedade, ela é nacional. Ela é, na verdade, uma portaria emitida pelo Exército. O Exército, ele não é um órgão estadual, apesar de ele ter aí presença em praticamente, acredito que em todos os estados do Brasil, ele é um órgão federal. Então, o que eu estou dizendo aqui vai valer para todo o Brasil. Você vai precisar procurar o exército específico e o site desse exército específico da sua região. Sim, você vai precisar, mas a regra certamente será a mesma. Então, esse é um outro ponto também muito importante, porque dá validade nacional a esse vídeo aqui que eu estou gravando e dividindo com vocês. Então, bem, eu já comentei, o Brasil é a maior frota de carros blindados do mundo. Esse primeiro lugar, infelizmente, é por um motivo ruim, mas nós vamos continuar nesse primeiro lugar por muito tempo, talvez por todo sempre. E isso quer dizer que a gente tem aí no mercado de veículos blindados uma oportunidade maravilhosa. Maravilhosa. Se nós somos o primeiro lugar, tem muita oportunidade para ganhar dinheiro com o veículo blindado. E aí eu quero comentar também um ponto muito importante, porque muitas pessoas que desconhecem o mercado de veículos blindados têm medo, ou talvez desconheçam por medo. Isso é um protecionismo? É uma prudência? É claro, o medo ele nos ajuda em diversas oportunidades, né? Ele não deixa de ser um sinal aí de prudência. Só que o fato é o seguinte, não dá pra gente tapar os olhos para um mercado tão grande. Então, se você é uma das pessoas que tem medo de veículo blindado, esse vídeo aqui vai te ajudar, inclusive, a perder o medo. E um dos medos recorrentes, um dos medos que ocorrem aí com diversas pessoas, é justamente o fato das pessoas acharem que a blindagem tem uma validade. Pessoal, isso é uma das maiores besteiras que existem no mercado. Um carro blindado, ele não tem validade. Um carro blindado, ele tem garantia de fábrica da blindadora. Isso é muito diferente de validade. Quando a gente fala de validade, estaria dizendo o seguinte, que em algum momento a blindagem deixaria de funcionar. Agora, quando a gente fala de garantia, em algum momento a garantia encerra. Mas o produto continua aí atuando da forma para que foi produzido, né? Ou da forma para que ele foi efetivamente produzido. Por que eu digo isso? Por exemplo, um veículo 0 km que não é blindado, ele tem validade? Ele não tem validade. Esse carro, ele pode rodar aí por 800 anos. Basta que a gente faça as manutenções adequadas, né? Não adianta querer que o carro rode por 800 anos sem trocar um óleo, sem trocar um pneu, sem trocar um freio, sem botar combustível. Um carro não tem validade, mas ele tem garantia. É exatamente isso. Durante 1, 2, 3, 4, 5, depende aí da montadora, ele tem a garantia de fábrica. Isso quer dizer que quando acaba a garantia, o carro deixa de funcionar, ele perde a validade? É claro que não. O carro continua funcionando. Você bate a chave, acelera, joga a marcha e vai embora. Carro não tem validade. Carro blindado também não tem validade. Ele tem garantia de fábrica. E o que isso significa? Significa que se ocorrer algum problema durante a garantia, a blindadora, que é no caso a fabricante, né, da blindagem no veículo, ela vai cobrir aí as despesas, os problemas. E depois da garantia, ela não vai mais cobrir. Você vai ter que pagar aí o que for necessário.
mas a blindagem vai continuar funcionando. Esse é um ponto legal, porque eu já vendi diversos carros blindados para pessoas que trabalham com segurança, policiais civis, policiais militares, veículos com 8, 9, 10, 12 anos de blindagem. Você acha realmente que alguém que trabalha no métier da segurança, que trabalha dentro da área de segurança, compraria um carro blindado com 10, 12 anos, sabendo que a blindagem não estaria funcionando? É claro que não. Então essa é a maior prova de que quando a gente fala que blindado tem validade, isso é uma grande besteira. E se você é uma das pessoas que estava pensando isso, não tem problema. Em algum momento a gente tem que abrir os olhos. Da mesma forma como eu diariamente aprendo diversas coisas, aqui é a oportunidade também de aprender. Oportunidade de você abrir os olhos para esse mercado dos carros blindados. Bem, existe um outro ponto que também é muito legal de ser comentado antes da gente entrar no passo a passo. Em geral, uma blindagem, numa blindadora boa, numa blindadora de renome, uma blindadora aí com bons processos, ela vai custar aí num veículo sedã, um Toyota, Corolla, alguma coisa nesse sentido, aproximadamente 50 mil. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas vamos usar aí 50 mil reais de preço. Então a pessoa compra um carro zero e aí a blindagem vai custar a mais 50 mil reais. Quando a gente fala aí de um sedã, porque tem veículos que chegam aí a 100 mil reais para blindar, super esportivos, carros diferenciados ou carros muito grandes, enfim, não é o caso. Vamos tratar aqui da média para que a gente consiga passar um entendimento correto. Bem, um veículo zero para blindar vai custar aí 50 mil reais. E existe uma regra de desvalorização da blindagem. O que isso quer dizer? A cada ano, a blindagem desvaloriza, em média, 20%. Por que eu estou dizendo isso? 20% de valor. Porque, em geral, um carro blindado, quando ele chega aí ao seu 5º ano de vida, a blindagem zera o seu valor. O que isso quer dizer? Que ela deixa de funcionar? Não. Ela continua funcionando normalmente. Mas o valor dela zera. Esse é o momento em que, em geral, com 5 anos de uso, um carro blindado tem ali o mesmo preço do mesmo carro sem blindagem. Então, vou ser aqui um pouco mais claro. Nós estamos em 2020. Um Corolla blindado 2015, ele tende a custar aproximadamente a mesma coisa que um Corolla sem blindagem 2015. É claro, pessoal, que um carro pode ter muita quilometragem, o outro pode ter pouco, enfim, existem outras variáveis. A gente pode estar aí, de repente, numa cidade que o mercado de carro blindado é muito aquecido e ele vai valer mais, ou em outra cidade que não tem mercado nenhum para carro blindado, então essa regra não vai ser aplicável. Mas quando a gente fala, em geral, de locais com boa saída para carro blindado, essa é a regra geral. E é legal dizer que isso não é cravado na pedra, isso não é uma coisa que vai funcionar para todo tipo de carro. Tem carros que podem até desvalorizar mais. Um super esportivo blindado, o mercado dele na sequência diminui muito. Então essa desvalorização certamente não vai ser dessa forma que eu falei, com 5 anos. Mas quando a gente fala de um veículo aí de uso do cidadão comum, do cidadão mediano, a regra é um pouco nesse sentido. Em 5 anos a blindagem zera aí o seu valor. Ela continua funcionando, mas esse é o momento em que um carro blindado custa a mesma coisa que o mesmo carro sem blindagem. E a partir dos 5 anos, o que a gente vê é o seguinte: a regra inverte, né? O cálculo inverte. O veículo blindado, ele passa a custar aí, à medida que a gente entra no 6º ano, 7º ano, ele passa a custar cada vez menos do que o mesmo veículo sem blindagem. Então, vejam, até 5 anos o veículo blindado custa mais que o veículo sem blindagem. Quando ambos têm 5 anos, o preço ali se equipara e a partir daí o preço descola novamente, sendo que dessa vez o veículo blindado passa a custar menos. Pessoal, isso é uma regra que vai valer para todos os carros? Não. Não existe nada que valha para todos os carros no mercado de compra e venda. Nada. Nada vale para todos os carros. Agora, isso é uma regra que vai valer aí para os carros medianos, para os sedãs, para os carros de uso, para os carros do dia a dia. Legal, pessoal? Então, é importante também saber isso, porque se você estiver considerando aí trabalhar com veículos blindados,
esse dado é um dado importante para que você faça a conta aí de quanto você vai gastar nesse carro, ou de quanto você pode pagar nesse carro, de quanto você vai vender esse carro e coisas do tipo. Bem, vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho dos problemas dos carros blindados, porque muita gente tem medo de entrar na compra e venda com blindado justamente por receio dos problemas. Então o que eu quero aqui é trazer os problemas para cima da mesa, é dar luz e transparência aos problemas, para que você, sabendo dos principais problemas, possa decidir se é válido ou não entrar na compra e venda desse tipo de veículo. Bem, um dos problemas que eu coloquei é o seguinte: qualquer veículo modificado precisa ter a informação da modificação no campo de observação do CRLV e do CRV. O CRV é o documento de compra e venda, o CRLV é o documento de rodar. Então, por exemplo, um veículo rebaixado, se ele estiver dentro da legislação, ele tem que ter no documento a informação de rebaixado. Ah, Eric, mas eu tenho um veículo rebaixado que não está no documento. Está errado. Ah, se você já foi parado e não deu nada, beleza, mas está errado. Com blindado ocorre a mesma coisa. Se o veículo tem essa modificação, porque o original de fábrica ele não sai blindado. Existem alguns casos de montadoras que blindam na fábrica, mas também não é o padrão. Então, em geral, de fábrica, ele não sai blindado. Então, se em algum momento ele recebe uma blindagem, ele recebeu uma modificação, e essa modificação tem que constar no campo de observação do CRV e do CRLV. E a informação que vai constar ali é blindagem. Tem que constar que o veículo é blindado. Então, se você está negociando um veículo blindado, a primeira coisa é peça o documento do carro e verifique se consta ali a blindagem. Porque se o carro for blindado e não constar ali a informação da blindagem, aí o procedimento para regularização passa a ser muito mais complicado. Você vai precisar fazer um laudo no Inmetro. Isso aqui para São Paulo eu acredito que não seja diferente para o resto do Brasil. Você vai precisar de um laudo no Inmetro, a quantidade de documentação necessária vai ser muito diferente. Eu não vou entrar nesse assunto agora. O importante é que a gente saiba o seguinte: o carro é blindado? Tem que ter a informação blindagem no CRV e no CRLV. Outro ponto: os vidros blindados são vidros muito pesados. Na verdade, hoje em dia, o maior peso de uma blindagem está nos vidros e não no que a gente chama de parte opaca. O que é a parte opaca? É a parte que a gente não vê, é a parte que está dentro ali do veículo, no interior das portas, no painel corta-fogo, no início do carro, na parte traseira, enfim, o que cerca o habitáculo para que os projéteis, aí, as balas disparadas não ultrapassem o carro. Então, o carro tem a proteção do vidro e tem a proteção da parte opaca. Os vidros hoje pesam muito mais do que essa outra proteção da parte opaca. E existe uma outra coisa. Em geral, os carros blindados só abrem os dois vidros dianteiros. Então, vidro do motorista e vidro do passageiro. Mas o vidro é muito pesado. Então, o motor desse vidro elétrico tem que ser um motor reforçado. E mesmo assim, com o tempo, às vezes esse motor cansa. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você estiver negociando um carro blindado, levante e abaixe por algumas vezes os vidros do motorista e do passageiro. E aí entenda se o motor está cansado ou não. E aí lembre-se, se o motor estiver cansado, se você em algum momento precisar ajudar com a mão, e isso não é incomum, você já sabe que você vai precisar incluir aí no seu custo do carro um reparo, uma manutenção do motor desse ou desses vidros. Além disso, o grande zum 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 que a gente ouve sobre o blindado são as delaminações. Então o que são delaminações? Delaminação é quando você olha para um carro blindado e você vê uma espécie de bolha dentro do vidro. E aí é legal explicar por que o nome é delaminação. Um carro blindado, um vidro blindado, ele é composto de diversas lâminas. São diversas lâminas, materiais distintos, que são colados em algum momento. E aí, cada material, ao final, quando são colados, assumem aí uma nova medida bem maior. Então, vidros blindados têm medidas aí bem extensas, 19 milímetros, 17, alguns vidros, 21 milímetros, enfim, são vidros muito mais largos do que um vidro sem blindagem. E lembre-se, são vidros compostos por diversas lâminas.
Bem, um carro blindado, ele é exposto ao sol, é exposto à chuva, então a temperatura sobe, desce, você liga o ar-condicionado dentro, recebe sol fora, então esse carro, ele recebe ali um confronto de temperaturas durante o dia, como qualquer outro carro. Só que no momento em que a gente fala de um carro blindado, bem, você talvez já tenha ouvido isso, talvez não, mas em geral os produtos dilatam no calor e eles contraem no frio. Só que diferentes produtos dilatam de diferentes formas. Diferentes produtos dilatam, contraem de diferentes formas. O que eu estou dizendo? Lembre-se que são diversas camadas de diferentes produtos. Cada produto desse pode dilatar com medidas diferentes, com velocidades diferentes. Cada lâmina dessa pode dilatar, pode contrair com velocidades, formas e medidas diferentes. Então, o que eu estou dizendo? À medida que o tempo passa, com diversas dilatações e contrações de lâminas feitas por produtos diferentes que respondem diferentemente às contrações e às dilatações, ocorre entre essas lâminas, ou pode ocorrer entre essas lâminas, um processo em que elas começam a soltar. E à medida que elas soltam uma lâmina da outra, o que cria entre uma e outra é justamente essa bolha, justamente uma delaminação. Estou gravando esse vídeo aqui e acabou de disparar o alarme de incêndio do prédio. E eu vou continuar gravando. Tomara que não dê ruim. Bem, voltando. Não, é o alarme do elevador. Bem, voltando. Parou. Pô, ainda bem. Eu não vou editar esse vídeo. Mas pelo menos estou seguro. Bem, voltando, galera. Diferentes lâminas que reagem diferentemente às contrações e dilatações. Com o tempo elas podem acabar soltando, criando ali um ar, um vácuo entre essas lâminas, e esse vácuo gera o que a gente chama dessa bolha, que visualmente parece uma bolha. Isso é o que a gente chama de delaminação. São diversas lâminas que estão delaminando, estão soltando. Então, por que é legal e eu fiz esse blá blá blá, esse frufrufru? Porque eu acho fundamental que você entenda o que é a delaminação. Não basta que você olhe um vidro e, tá delaminando. Mas o que é a delaminação? E por isso que eu expliquei exatamente esse conceito aqui para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, comenta aqui depois desse vídeo que eu tento aí ajudar se eu souber. Lembrando, galera, eu não sou um especialista em blindagem, não sou funcionário de blindadora, não sou a pessoa que mais sei sobre blindagem, tá? Não sou mesmo. Estou só aqui dividindo o conhecimento que eu tenho hoje. Certamente tem muita gente que vai assistir esse vídeo que sabe muito mais que eu. E legal, se você quiser comentar também abaixo desse vídeo, somar, ou mesmo fazer alguma crítica, maravilha, manda aí que vai ser um prazer, eu vou ter um grande prazer em responder. Bem, existe esse outro problema da delaminação, que visualmente a gente enxerga como bolhas dentro dos vidros e que é importante que no momento em que você estiver avaliando aí um veículo, você entenda se tem ou não. Até porque existe uma outra informação que é muito importante. Até o mês de outubro de 2019, era possível num vidro, eu acredito que a data seja essa, tá, pessoal? Era possível que você, ao pegar um vidro delaminando, você fizesse um reparo nesse vidro. Como que funciona um reparo de um vidro delaminado? Você pega esse vidro e coloca esse vidro num local chamado autoclave. Autoclave em regra geral, aí, um forno com uma temperatura muito alta, e essa alta temperatura faz com que essas diversas lâminas voltem ao seu estado normal. Bem, não é mais permitido fazer reparos de vidros blindados. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se você identificou num carro um vidro blindado, a regra, o jeito certo para corrigir isso é trocar o vidro. E quando a gente fala de troca de vidro blindado, um custo aí para cliente final de um vidro blindado vai ficar aí entre 3 e 7 mil reais. E é fácil explicar. 3 mil vidros menores, 7 mil pode chegar em um para-brisa, um vidro com desembaçador, né? O para-brisa traseiro, enfim. Então, é legal que você saiba isso, porque esse cálculo, essa conta tem que ser feita no momento em que a gente estiver decidindo comprar um carro blindado. Legal? Maravilha. Bem, além disso, muita gente fala sobre, puxa, mas um carro blindado, ele foi sujeito aí a sobrepeso e blá blá blá.
Gente, ele foi sim sujeito a um sobrepeso, uma blindagem aí pode ter aí um peso de 400, 300 reais, de um veículo sedã aí, algumas hoje em dia até menos, 200 e pouco quilos. Isso quer dizer que talvez você tenha andado aí, ou equivalente a andar aí com 4 pessoas dentro do carro. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: toda outra preocupação que você tem que ter é a mesma que você tem que ter com um veículo não blindado. O que eu estou querendo dizer? Quando você vai comprar um carro blindado, você tem que andar, você tem que entender qual é o comportamento da suspensão, você tem que entender se o motor está respondendo bem ou não. Mas veja, esse tipo de análise você tem que fazer também quando você compra um carro não blindado. Então, por isso que eu digo que, tirando esses pontos que eu comentei, a blindagem no CRLV, o motor dos vidros, as delaminações, os demais critérios que a gente precisa avaliar são importantes? Muito. Mas aí já são os mesmos que a gente tem que ver num veículo que também não é blindado. Bem, legal. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a portaria 94 do COLOG, Comando Logístico do Exército. Essa portaria, pessoal, é uma regulamentação. Vamos lá, grosso modo, ela seria como uma lei. Ela só não é uma lei porque o Exército não emite lei, né? O Exército não tem poder para emitir leis, mas ela é uma portaria. E é ela quem determina hoje em dia, pelo menos até agora, setembro de 2020, as regras para a transferência de propriedade de um veículo blindado. Então, existe uma lei que confere ao Exército os poderes para regular. E o Exército emitiu uma portaria regulando. Então, essa é a estrutura legal para que o Exército passe a ter aí força para determinar quais são as regras na transferência de propriedade de um veículo blindado. Então, o Exército emitiu em agosto de 2019 a portaria 94, a portaria COLOG, Comando Logístico do Exército de 2019, portaria 94 de agosto de 2019. E essa portaria traz diversas informações sobre produtos controlados. Então, por exemplo, pessoa que queira tirar porte de arma também está nessa portaria. Pessoa que seja dona de uma blindadora e tenha aí documentos necessários, os documentos estão também nessa portaria. Mas nada disso é o foco do nosso vídeo. Esse vídeo aqui tem o foco de passar o passo a passo da transferência de propriedade. E as regras estão nessa portaria, na portaria 94 de agosto de 2019. E essa portaria, ela foi emitida em agosto e ela entrou em vigor 60 dias depois. Então, agosto, setembro, outubro. Ela entrou em vigor em outubro de 2019. Então, a partir de outubro de 2019, tudo o que era regra para a transferência de propriedade de veículo blindado deixou de existir. E com isso, o que era regra antigamente, que era a necessidade de um CR, certificado de registro, para a transferência de propriedade, deixou de existir. O que era o CR? Bem, Eric, eu dava entrada no Exército e pedi um CR que me capacitasse, que me permitisse ser proprietário de veículo blindado. Bem, a partir do momento que o Exército conferisse a mim ou deferisse esse CR, me entregasse esse CR tinha uma validade de 3 anos. E durante 3 anos eu poderia comprar um carro ou 1 milhão de carros blindados, desde que estivesse dentro do período de 1 ano. Bem, essa portaria 94 de 2019 acabou com isso. Hoje em dia, para transferir a propriedade de um carro blindado para alguém, para um novo proprietário, esse novo proprietário vai precisar pedir uma autorização específica para aquele carro. Então isso quer dizer o seguinte: eu, Eric, decidi trabalhar com compra e venda de veículos blindados. Vou comprar 10 veículos blindados. Eu vou ter que pedir 10 autorizações para 10 veículos diferentes, junto ao Exército. Essa é a regra. Então, não existe mais o CR que permitia qualquer transferência num período de 3 anos. Quem tem CR, rasga e joga fora, porque não serve mais. Na verdade, para pedir uma autorização para veículo blindado, na ficha que você preenche, até você pode colocar o número do CR que você tinha. Mas a grande verdade é que se você não tinha um CR, você também está apto a transferir um blindado. Então, em regra, o CR não vale mais de nada. Bem, já falamos então qual é a legislação que regulamenta essa questão, ou qual é o ordenamento, no caso é uma portaria, não é uma lei, que regulamenta a transferência de veículos blindados.
ela traz aí a morte do CR e a necessidade de uma autorização individual para cada carro. Agora, pessoal, por outro lado, a necessidade de documentos para tirar um CR anteriormente era muito maior. A necessidade de documentos para tirar uma autorização específica para o carro agora é muito menor. Então, vejam, pessoal, o que eu estou trazendo aqui é o seguinte: ficou muito mais fácil tirar uma autorização. Essa é a parte boa. A parte ruim é que você vai precisar de uma autorização específica para cada carro. E agora, vamos entrar efetivamente no passo a passo. E eu vou deixar, pessoal, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link do Exército. Tudo isso que eu estou falando aqui está nesse link, então você pode clicar e conferir, imprimir, anotar, fazer tudo que você quiser. Mas eu estou trazendo também a seguinte informação: esse link do Exército aqui é da região militar que atende o estado de São Paulo. Então, essa aqui é o passo a passo para o estado de São Paulo. Não adianta você que está, por exemplo, em Minas Gerais, você que está, por exemplo, na Bahia, você que está, por exemplo, no Rio Grande do Sul, acessar esse link. Você até pode acessar para ter uma ideia, claro, mas você tem que procurar a região militar do seu estado, que atende ao seu estado. Legal? Beleza. Bem, vamos falar agora do passo a passo para uma pessoa física. Quando uma pessoa física compra um carro blindado, não interessa se ela está comprando de pessoa física ou de pessoa jurídica, mas quando o novo proprietário vai ser uma pessoa física, o que ele vai precisar? Bem, entrar nesse site que está aqui na descrição do vídeo e preencher o requerimento. É muito fácil, você preenche online e no final você submete. Depois disso, depois que você preencher esse requerimento, você vai precisar imprimir esse requerimento, você vai precisar tirar uma cópia do CRV ou do CRLV desse carro que você está comprando, você vai precisar da cópia do RG do proprietário, da pessoa que está comprando o carro. Você vai precisar de um atestado de antecedentes criminais. Se você for de São Paulo, você joga no Google atestado de antecedentes criminais e você consegue emitir gratuitamente, sai na hora. Se você estiver em São Paulo e o seu RG for emitido em São Paulo. Se o seu RG for emitido em outra cidade, aí o procedimento é um pouco diferente, você precisa ir até um local chamado aqui em São Paulo de Poupatempo. Mas em regra, no seu estado, você vai ter que entender como tirar esse atestado de antecedentes criminais, que eu acredito que seja aí gratuito em todo o Brasil. Além disso, se você estiver fazendo pessoalmente, você não vai precisar, mas se você for aí um procurador, você vai precisar de uma procuração. Você vai precisar que a pessoa que esteja aí comprando o carro confira a você, procurador, poderes para dar entrada no Exército. E o mais legal, um modelo dessa procuração já está também aqui nesse link que eu estou mandando. Já está aqui no site do Exército. Além disso, lembrando, estamos falando de pessoa física, você vai precisar emitir uma guia, um boleto, chamado de GRU, Guia de Recolhimento da União. E o que significa isso? Significa que quem está recebendo esse dinheiro é a União, é o país, não é Estado, não é o município, nada disso. Então, os valores são válidos para todo o Brasil. E o valor para a pessoa física é de, vejam, R$25 somente. Então você vai precisar emitir a guia, pagar essa guia de R$25 e juntar o comprovante. E aí você vai juntar tudo isso que eu falei. O requerimento, a cópia do CRV, a cópia do RG, o atestado de antecedentes criminais, a procuração, se for o caso, a guia de recolhimento da União e o comprovante. Juntando tudo isso, você vai pegar uma pasta vermelha e o próprio site do Exército diz qual é o modelo de pasta. Uma pasta simples, pode ser uma pasta de papel dentro com um grampo e você vai furar todos esses documentos e botar lá dentro. Pronto. Com isso, seu processo está montado. Você, no mesmo site, entra, preenche a ficha e aí você tem que se dirigir ao Exército para dar entrada, para entregar, para protocolar o seu processo. Legal? Bem, se estivermos falando aí da compra por uma pessoa jurídica, o procedimento é o mesmo, mas além disso a gente vai precisar do contrato social da pessoa jurídica, da identidade do sócio dessa empresa,
da procuração, se for feito também por procurador. E aí, nesse caso, a guia de recolhimento da União não mais vai ser de R$25, vai ser de R$50. Então, vocês perceberam aqui a baita oportunidade? Quando você vende um serviço desse, você vende, dependendo do lugar que você estiver no Brasil, por 700, por 1.000, por 1.500 eu já vi aqui em São Paulo. Eu já vi em São Paulo serviço desse sendo cobrado a R$2.000. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que for aí acima de 25 ou de 50 reais é honorário. Olha a baita oportunidade que eu estou dividindo com você aqui para fazer dinheiro, inclusive. Bem, reunindo todas essas documentações, independente de pessoa física ou jurídica, colocando nessa pasta vermelha, que pode ser uma pasta plástica que abre e fecha assim, ou uma pasta de papel, o que ela tem que ter são grampos dentro para que você fure os documentos e coloque nesse grampo. Reunindo os documentos na pasta vermelha, você preenche uma ficha de dados no mesmo site, que está o link aqui embaixo, se você for de São Paulo. E aí, pronto, o processo está pronto. O que você vai precisar fazer? Se dirigir até a unidade do Exército, e o endereço também está no link, e dar entrada, protocolar o processo. Pessoal, é muito fácil. E eu vou dividir com vocês aqui mais uma coisa. Em tempos de pandemia, eu lembro que eu estou gravando esse vídeo aqui em setembro de 2020. Você não pode mais, pelo menos em São Paulo, chegar na unidade do Exército e protocolar. Você precisa enviar um e-mail, e o e-mail do Exército também está nesse link, solicitando um agendamento. Então, eu quero dividir com vocês aqui uma coisa. Eu enviei um e-mail para o Exército pedindo um agendamento no dia 31 de agosto de 2020. No dia 2 de setembro de 2020, portanto 2 dias depois apenas, eu recebi um e-mail do Exército agendando para as 10 horas da manhã do dia 8 de setembro de 2020. Então, eu mandei o e-mail no dia 31 de agosto, recebi o e-mail no dia 2 de setembro avisando que o meu agendamento estava marcado para 8 de setembro de 2020. Então, no dia 8, eu cheguei à unidade do Exército, dei entrada nesse processo e, pessoal, no dia 10 de setembro de 2020, 2 dias depois apenas da data em que eu dei entrada no processo, eu recebi no meu e-mail a autorização. Gente, é muito fácil. E é uma ótima oportunidade até para ganhar dinheiro, se esse for o seu objetivo. Então, vejam, o que eu estou dividindo com vocês aqui, poucas pessoas fazem. Poucas pessoas falam tudo isso. E por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou dividindo isso aqui? Porque o objetivo desse canal é que mais e mais pessoas ganhem dinheiro com compra e venda de carro. Só que nesse caso, além de ganhar com compra e venda de blindado, você pode ganhar também com um serviço. Pessoal, olha que cerejinha do bolo, olha que maravilha. Eu tenho certeza que tem muita coisa passando exatamente pela sua cabeça agora, não é verdade? Eu tenho certeza. Isso é um ótimo motivo. E se não está passando pela sua cabeça agora, cogite aí a possibilidade de ganhar esse dinheiro. Porque a verdade é a seguinte: quando a gente fala de compra e venda de blindado, alguém vai ganhar esse dinheiro. Eu já ganho o meu. E eu ganho um bom dinheiro com veículo blindado. Você já ganha esse dinheiro? Se você não ganha, vai lá, se prepara, pega o que é seu. Não deixa esse dinheiro na mesa. Pega esse dinheiro e bota no seu bolso. Legal, pessoal? Então, galera, esse foi o nosso passo a passo. Eu espero que você tenha super curtido esse vídeo. Mas olha só, não sai desse vídeo ainda. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, me conta aqui o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber toda a informação. Galera, eu estou gravando esse vídeo aqui e o canal está aí com 920 seguidores. Nem 1000 seguidores no YouTube a gente chegou ainda. Então, já sabe, dá uma força, se inscreve, manda esse vídeo aí para quem você acha que curtiria esse comentário, deixa o seu like e ajuda a gente a crescer e produzir cada vez mais conhecimento. Um grande abraço, valeu!